O empresário conseguiu contratar um gestor de marketing, né? Nesse caso, como é que é o dia a dia desse cara, assim, vamos pegar aí na situação da empresa, como é que ele organiza projetos, demandas e tarefas? O que você tem visto, assim, até por experiência própria, aí, gerenciando os negócios? Como é que é o dia a dia desse cara, do gestor de marketing em si? Cara, assim, eu tenho. Vou dar um exemplo do que a gente fazia lá na Foriuci, né? Eu sempre vim da área de. Vai variar o jeito como o cara coordena as demandas, como ele gerencia os projetos, de acordo com a formação dele. Eu sempre vim da área de tecnologia, eu sempre trabalhei na área de tecnologia, e a área de tecnologia tem muito o uso das metodologias ágeis, né? Do Scrum, do Kanban e etc. Então, quando eu comecei a vir para a área do marketing, eu trouxe muito dessa mentalidade do ágil para dentro da gestão de demandas, né? Então, o que a gente fazia? Eu aplicava lá o Scrum, a gente tinha uma semana tempo fechado, uma semana de produção. Então, no começo da semana, a gente fazia uma reunião de planejamento e entendia quais são as coisas que cabem na nossa semana, o que a gente vai fazer, o que é mais prioritário. A gente ia executando isso ao longo da semana, no fim da semana fazia uma revisão. Lá no Scrum a gente chama de sprint review, né? Esse período de entregas de uma semana, ou de 15 dias, ou de 30 dias, dependendo da empresa, é uma sprint. E aí eu faço uma reunião de planejamento dessa sprint, uma reunião de revisão dessa sprint. O que a gente conseguiu entregar, o que a gente não conseguiu, quais foram os problemas que a gente teve. Todo dia a gente tem uma reuniãozinha bem curta, tem que ser bem curta, para poder entender o que foi feito, o que está pendente, o que está bloqueando as entregas de alguns dos profissionais. Então, uma reunião diária para esse alinhamento era um negócio importante. E, eventualmente, algum projeto tinha alguma falha muito grande, a gente usava uma reunião que a gente chama de pós-mortem, né? Após a morte. Então, deu algum problema, tivemos algum erro, tivemos alguma falha, a gente para, senta e a gente foca em entender por que aconteceu isso, tem uma técnica que chama os 5 porquês, né? Que a gente vai tentar buscar a raiz do problema. Por que você não conseguiu entregar? Porque eu estava fazendo uma outra demanda. E por que você estava fazendo a outra demanda? Porque isso era mais prioritário. Quem te trouxe essa prioridade? Até você chegar na raiz do problema, e ao invés de tentar resolver só porque o cara não entregou na data, você vai entender a raiz e vai consertar a raiz do problema. Para isso que essa reunião serve, né, esse pós-morte, para entender de onde veio o problema e como resolver. Uma coisa interessante, assim, para quem for procurar, aí não é o caso nosso aqui ficar detalhando muito sobre Scrum, sobre Kanban, sobre ágil, mas quem for procurar metodologias ágeis vai ver muito uma imagem de um quadro físico cheio de post-its, né? Que é como normalmente funciona. Hoje em dia, no digital, a gente tem algumas ferramentas que permitem fazer como se fosse uma simulação desse quadro físico no digital. Tem o Trello, tem o Asana, você usa aí o Runit, né? Runit. São algumas das ferramentas, o Monday também, são algumas das ferramentas que permitem simular essa coisa do quadro com os post-its. E no Scrum e no Kanban, basicamente o que a gente tem é o seguinte, eu tenho um conjunto de demandas que eu preciso fazer, e elas estão lá com alguma priorização, eu priorizo isso com alguma frequência, e aí toda semana o que eu faço é pegar do meu conjunto de tarefas e colocar na lista de a fazer, tem uma listinha, nas ferramentas tem as coluninhas assim, né? Então a lista de a fazer daquela semana. Conforme eu vou fazendo, eu pego ela e coloco na minha lista de fazendo. Conforme eu concluo, eu coloco ela na lista de finalizado, né? Ou feito. Ou concluído, né? Uhum. Ou concluído. O que isso me dá? Isso me dá o que a gente chama de gestão à vista, né? Eu bato o olho no quadro e eu sei onde estão minhas tarefas, quais são as demandas que estão sendo produzidas, o que está travado, o que não está, o que está atrasado, o que não está. E aí eu consigo conversar com as pessoas e entender como melhorar esse fluxo dessas entregas, né?